Esse tema, de alguma certa forma, eu me sinto relativamente com alguma tranquilidade para conversar, pelo fato de eu ter acompanhado alguns desencarnes, alguns de amigos, do meu avô e principalmente da minha mãe, relativamente recente, e eu podia ver algumas coisas, que os bastidores da espera por alguém, os bastidores da morte em si, da descarte físico, né? De como é a expectativa de pessoas que estão lá, tá? Por esse motivo eu me sinto um pouco tranquilo para falar sobre isso. Lembrando que existe uma relatividade muito grande sobre a espera. Assim como um bebê, ele pode ser extremamente esperado aqui, e preparado, planejado, pode ter filas de pessoas visitando. Você também pode ter situações que, independente de parecerem ou não justas, em que os pais não querem que as pessoas abortam e tal. Então existem situações espirituais que te modificam a forma como você é recebido no astral. Eu vou tentar mostrar aqui quais são os pontos medianos que fazem com que haja uma recepção na chegada, e baseado obviamente numa maior lógica, porque o retorno ele tem mais justiça. A vinda não necessariamente, a vinda ela às vezes vem por testes, por provas, por específicas personalidades que às vezes a gente não entende na profundidade de por que as coisas acontecem, e elas podem ser inclusive, entre aspas, mais ou menos planejadas para que, não friamente, mas para que algumas coisas repercutam no comportamento das lições que vão ser dadas durante a vida. O desencarne ele é um pouco mais justo. Eu vou ler algumas perguntas aqui, alguns materiais que eu recolhi, não são muitos não, é pouca coisa, para a gente dar uma embasada e depois a gente vai a fundo, eu vou falar de algumas coisas mais peculiares aqui. Na pergunta 289 do Livro dos Espíritos, tá? A alma, tem aqui a pergunta que Kardec faz. A alma, ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos, que estavam aqui. Aí a resposta, imediatamente não é bem a palavra. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para conhecer seu estado e se desprender da matéria. Então fica aqui implícito o seguinte, depende de alguns fatores do nível de consciência. Pode ser que tenha pessoas que estejam com nível de consciência de tranquilidade, de conhecimento espiritual, tal, que elas possam ter quase que imediatamente, mas ainda assim há um tempo mínimo entre a recuperação como foi a morte. Isso pode impactar, por exemplo, a pessoa estava no hospital, grogue por muito tempo, às vezes à base de morfina e tá aí sedada, às vezes em coma, então entubado. Então você tem alguns fatores que no processo do despertar espiritual eles podem impactar, porque você pode nem saber o que está acontecendo, já desencarnou, na verdade, já está ali meio perdido, não sabe o que desencarnou. Então isso pode variar, incluindo vários outros fatores, mas também vai estar sempre dentro da curva de como está a consciência da pessoa, do ser encarnado em relação à espiritualidade, ao domínio sobre o corpo, às experiências pregressas que estão envolvidas dentro do inconsciente espiritual, que vai criar uma trava ou uma soltura baseada naquele padrão de experiência que a morte não é uma coisa nova para a gente. Você não morreu só essa vez. E você já vem sentindo a repercussão das saídas e vindas. A diferença é que elas vão variando, tá? Mais de tipos, né? Aí ele continuava aqui. Observação, cada desencarne é diferente de outro. Lembremos o caso de André Luiz, que ao desencarnar foi para Umbral e lá ficou por quase 8 anos. E ao ser resgatado, levado para o nosso lar, levou algum tempo para receber a visita da sua mãe, que estava em plano superior ao dele, em outra dimensão. Tá? Na pergunta 289, nós pergunta assim, nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixemos a Terra, logo no nosso desencarne, tá? Resposta sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como o retorno de uma viagem, se ela escapou dos perigos do caminho, e a ajudam a despojar dos laços corporais, por mais, entre aspas, alma cebosa que seja um espírito também reencarnando,
é normal que exista o apoio, os médicos, a corte do cordão umbilical, um banho que se dá no neném, dá o cuidado mínimo de uma criatura, por mais que independente esteja ali como está a personalidade dela, um mínimo de zelo sobre a chegada e a saída existente, tá? E uma mínima recepção ou um procedimento, acho que vai chover. Vou ter que me virar aqui para ir para ali e vai ser ruim o negócio, viu? Vamos ver. Se chover, vocês vão ter que ter paciência. Vou até ficar semi-preparado aqui, que eu estou cheio de objeto aqui, ó. Que eu vou colocar já aqui dentro da mochilinha, porque se precisar, nós precisamos nos escapar, né? No mínimo de curva possível. E aqui, ó, a concessão de uma graça que os bons espíritos têm, que recebem a repercussão das suas atitudes, e o mal sente-se isolado ou apenas rodeado por espíritos semelhantes a ele. Quer dizer, às vezes os próprios obsessores que eu acompanhar durante a vida são os que vêm dizer: chegamos, pai! Porra, velho, fumamos todas, bebemos todas, agora só a gente umbral é pra nós, é tudo nosso. Você pode ser recebido dessa forma também, vai depender, né? Então, é relativo. Também tem aqui uma outra coisa, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Isso depende da sua elevação e do caminho que segue após o seu adiantamento. Se um deles é mais avançado e marcha mais rápido que o outro, obviamente eles não vão permanecer juntos, poderão se ver algumas vezes ou ter visitas esporádicas, mas somente estarão sempre se reunindo quando marcharem lado a lado. Ou seja, você pode até ser recebido por um espírito que não necessariamente vai lhe acompanhar. Isso é muito sério. Porque você às vezes está encarnado com uma pessoa, inclusive de níveis de pai, mãe, filho, você e tal, e o pai ou o filho tal desencarna, vocês não desencarnam na mesma hora, né? E a pessoa que ficou começou a chuviscar. Ela tem uma mínima ideia, tá? De que quando eu desencarnar, vou ver minha mãe, aí vou ficar com ela. Aí você desencarna, você pode estar acima da situação espiritual da sua mãe, tem aquele encontro imediato ou aquele procedimento quase que de saudade ali para alívio, mas em seguida você expõe a sua consciência e não tem condições de você ficar no mesmo lugar da sua mãe pelo fato simples de que você consegue pensar mais livre, você consegue ir mais a distante, você consegue utilizar mais recursos, enquanto ela precisa de uma certa diferença, como se você nada contra, mas absolutamente, mas tem gente que usa calculador e tem gente que usa o computador. Por mais que vocês se gostem, em determinados momentos vocês vão se separar por nível de respeito. Algumas pessoas vão usar a máquina da datilografia, o cara vai usar o computador. É normal que eles se afastem. Então vai ser comum também no seu desencarne que você, cadê? Eu não vou viver com aquela pessoa que eu amo tanto, isso é muito relativo. Então você vai ser recebido, mas não necessariamente as pessoas que lhe farão a recepção serão seus companheiros de jornada. No geral, provavelmente você, depois de um tempo, vai ficar com poucas pessoas que você estava acostumado aqui fisicamente ao seu lado e provavelmente até trocar de grupo familiar, ficar próximo aos seres do grupo karma, mas próximos à mesma necessidade ou compreensão daquilo. Mas vamos também aqui, o que ele fala aqui. As questões do recebimento, da recepção, tá? Que como ela funciona, olha, como eu disse, depende de alguns fatores. Quando há na pessoa que está desencarnando uma curva de não desarmonia, de médio, uma vida equilibrada, entre aspas, ela acertou, ela errou, ela tal, ela mais ou menos, ela chorou, mas não era uma alma cebosa. Então ela não vai para o umbral, ela não vai. Então, sabendo-se, a espiritualidade sabe, todos os mentores sabem, que você não vai ficar preso por causa de radiações mentais durante a própria vida, quer dizer, você já estava no umbral durante a própria vida. Estou ligado aqui na chuvinha, aqui está caindo um pouquinho, mas ainda dá para aguentar. Então existe uma recepção, tá? Essa recepção eu assisti com meu avô. Meu avô desencarnou acho que em 2001. E antes dele desencarnar, ele ficou em UTI, o que é normal, né? Meio inconsciente, teve um AVC e tal. Por um tempo relativamente alto, depois, mesmo ele teve um AVC, ficou ainda um tempo em casa de repouso, com
toda a ajuda possível, com visita diária da família, porque lá tinha uma melhor, isso vai muito de acordo com a capacidade da casa, financeira e situações de várias pessoas, é bem relativo isso. Mas ele ficou com minha mãe, inclusive foi para lá, passou 6 meses ou quase um ano lá em Vitória, ficou com ele naquela época, eu ia todo dia visitá-lo e tal. Aí depois ele foi para o hospital. Não, esse foi o pai da minha mãe. O meu avô da CU é o meu avô Tunico, que é o pai do meu pai, que já desencarnou bem antes, inclusive decorrência de cigarro também. É negocinho que leva a gente, né? Enfim. Aí eu assisti uma cena lúcido, eu fui levado até lá, e foi assim, a UTI estava do lado de cá, eu lembro direitinho, com uma porta de vidro, pelo menos era o que eu vi, eu nunca fui fisicamente lá. Fechado, não sei se era no astral, enfim. Do lado de cá tinha uma antessala, um pouquinho maior também, com uma porta de vidro, lotado de parentes, de amigos espirituais, de pessoas lotado, já esperando. E antes dele desencarnar, eu vi essa cena. Eu falei, mãe, eu vi isso aqui, tal, tal. Ela estava lá, né? E aí foi inevitável. O desencarne aconteceu nos próximos dias. E aí foi mais ou menos dessa forma que eu vi. E era lotado, eu não sabia nem quem era, porque era um grupo, em tese o grupo Okama, mas é um pouquinho diferente. A história da minha mãe é um pouco mais complexa. A gente há uma ideia de que minha mãe foi parte da família, que ela não era adotada, tal. Então, meu avô, por exemplo, é quase certo que isso é verdade, porque esse meu avô, só para você ter ideia, uma deixa por fora aqui, ele era careca. Novinho, com 40 anos já era careca. Eu tenho 42, né? 43. 42, 3, ou 43, sei lá. Enfim. E eu não sou. Assim, pelo menos não cheguei perto de ser ainda, pode ser que seja. E quando o avô, pai da mãe, ele não tem, é careca, quer dizer, não tem cabelo, é quase 100% de chance do neto puxar o DNA. 43. Obrigado, Gabriela, não estava me lembrando desse detalhezinho mínimo. Então, quase 100% o DNA, a cópia disso é quase que não falha, é um negócio pontual. Então, como não aconteceu comigo, significa que eu não conheço o pai da minha mãe, tá? Provavelmente diz as más línguas lá, que foi um negócio de família, que antigamente era muito comum essas puladas de cerca que aconteceu e tal, e depois as crianças ficou abandonadas, acabou sendo cuidado, um negócio meio... se o seu avô, por parte da mãe, não tem cabelo, papai, prepara-se que o seu caminho já está direcionado pelo DNA, tá? Muito difícil você escapar, tem casos e tal, mas é um negócio que encaixa, assim. É bonitinho o estudo do DNA, você começa a estudar a questão de cor de olho, e padrões de... tem umas coisinhas que encaixam, assim, tá? É bonitinho. É engraçado, inclusive, né? Para alguns frustrantes. E aí eu vi a situação e contei e aconteceu. Aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. Eu tenho aqui no YouTube um relato assistindo aviso de desencarne da minha mãe. Eu acho que é uma coisa assim que eu coloquei. Porque eu vi. Eu saí do corpo e estava... Foi um relato bem interessante porque eles queriam que eu visse aquilo. Então eu estava sentado numa cadeira preso. E eu, atrás da cadeira, tinha tipo um pano, como se tivesse preso, um véu, assim, um lençol bem fininho, né? Eu estava meio inconsciente, assim, perdido, assim, depois eu fui abrindo a consciência, fui vendo aquele pano. E por trás do pano começou a aparecer 2 pernas de 2 pessoas, né? No caso, 4 pernas, né? Mas enfim, 2 troncos. E eu comecei a ver aquele lençol começou a sumir, que eu acho que foi o véu da minha própria energia ou da quebra dimensional, não sei o que foi aquilo, mas era a forma como eu interpretei e a associação cerebral teve. De repente eu vi minha avó e meu avô. Aqui cuidaram da minha mãe, que são pais dele, desde que pegaram ela bebezinha e tal. Nunca contaram para ela, mas no final da vida eles queriam contar, mas não tiveram coragem. Aí todo mundo meio que sabe dessa história lá. Aí, e eu vi aquilo. Aí eu despertei, perdi a consciência, alguém estava me segurando, aí eu me soltei, fui solto. Aí eu fui para perto deles, né, falei, tal, aí me liguei, né, eu ainda não tinha me ligado que era alguma coisa ligada à minha mãe.
Aí eu fui para frente, andei mais um pouquinho e virei de costas. Quando eu virei de costas, começou a entrar gente pela porta. Tá. Cara, eu não acreditava naquilo. Sério, deve ter tido não dá para contar, mas entre 20 e 30 pessoas por baixo. E eu fiquei numa posição como se eu fosse tirar uma foto deles e todos eles na minha frente, assim, uns 4 metros de distância de mim, fazendo um arco na minha direção, olhando para mim, sorrindo. Quer dizer, esse é o filho da Ângela, ele está consciente, ele vai provavelmente lembrar disso. E eu não acreditei, aquilo foi uma emoção tão grande, porque eu via todos os parentes delas e pessoas que eu sequer conhecia, mas na hora eu sabia que eram. E eu fechei os olhos assim uma hora, e não deveria ter feito, porque existe uma complicação. Às vezes você fecha os olhos no astral, você pode, por causa da indução, da preocupação, das questões emocionais, perder a experiência. Virei de costas e falei, eita, poxa, fechei os olhos e eu me emocionei, vou perder a experiência. Aí eu virei de volta, quando voltei, estavam ainda todos mais ainda arrumados, sorrindo para mim. Eu não me aguentei, foi uma emoção fortíssima. E todas essas pessoas estavam lá e aquilo foi para mim o definitivo. Tanto que eu contei o relato no mesmo dia que eu despertei, porque eu queria estar na mesma energia. E falei, ó, o desencarne da minha mãe é inevitável.